Graça em Cristo Jesus. Gostaria de compartilhar sobre a vida de Zacarias e Isabel, já que estamos no mês que se comemora o Natal. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 6, fala sobre os dois. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Zacarias e Isabel tinham algumas coisas contrárias a eles. Primeiramente, já estavam idosos. A idade é uma coisa muito difícil. Mas não só isso. A sua esposa tinha sido uma mulher estéril e agora já tinha passado pela menopausa e não podia ter mais filhos. Ambos eram idosos, mas dentro do coração ainda tinha uma chama de um desejo de ter um filho. Talvez cada criança que eles vissem na rua trazia aquela chama a ser reacendida. Mas acontece que, ao nível dos seres humanos, era impossível se ter essa bênção. Mas a Bíblia diz que eles tinham a favor deles a vida com Deus. A Bíblia diz que ambos eram justos diante de Deus. A palavra aqui no original é a palavra de kaiosine, que significa justo no falar, justo no pensar, justo nas ações. Ou seja, a vida deles não é meramente algo que demonstrava ser alguma coisa. A vida deles era uma vida tanto externa como internamente de justiça. Zacarias era um servo de Deus. Ele servia a Deus no templo. E exatamente num desses momentos que ele vai servir a Deus, Deus manda um anjo. Deus anuncia que ele teria um filho. Naquele momento parecia ser algo inacreditável. Como ele tão velho e ela, a sua esposa, que já tinha passado do tempo e era estéril, poderia ter um filho? E naquele momento de dúvida, o anjo trouxe um castigo e ele ficou sem falar. Até um determinado momento. Até ele contemplar a bênção de Deus. Muitas vezes nós ficamos um pouco incrédulos com as coisas de Deus, achando que Deus não é possível de fazer o impossível. Mas Deus é possível de fazer o impossível. E Ele mesmo nos fala que tudo é possível para aquele que crê. Ou seja, através da fé, o Deus do impossível torna algo que era impossível possível. E foi isso que aconteceu. Deus o abençoou, a sua esposa ficou grávida e a sua esposa teve um filho. E no dia de colocar o nome do filho, quando perguntaram qual seria o nome, e o pai escreve na tabuinha, João é o seu nome, e naquele momento ele volta a falar. Deus não deixou de abençoar por causa da sua dúvida. Isso é maravilhoso em Deus. Muitas vezes nós, como falei, somos incrédulos, mas Deus não olha tão profundamente e considera a incredulidade como um dos meios de não ação dele. Ele vai agir, e se Deus prometeu, a Bíblia diz que ele cumprirá, apesar de nós. E às vezes, quem sabe você tem sido um pouco incrédulo, mas tire essa incredulidade do coração, porque a incredulidade só traz problema para nós. Para Zacarias, foi ficar sem poder falar. Deus o penalizou? Sim, o penalizou, mas com uma penalidade tão pequena ao nível da bênção que traria sobre ele. Deus deseja, sem sombra de dúvida, nos abençoar, especialmente quando estamos no mês do Natal. É importante a gente relembrar dessas histórias, que Deus é o Deus do impossível. Assim como Deus fez com que Isabel tivesse uma criança na sua velhice e na impossibilidade do seu corpo, Deus é capaz de fazer muito mais por nós. Creia nisto, porque Deus fez o impossível, que foi também a dádiva do seu Filho,
para que nós, mediante o sangue de Jesus, pudéssemos ser salvos e pudéssemos ir para os céus. Isso sim, vamos dizer, é totalmente impossível a nós. Nós jamais iríamos aos céus, mas o Deus do impossível fez que Maria, uma mulher que não podia dar à luz porque não era casada, era virgem, e Deus fez com que uma criança fosse gerada nela, e essa criança era o Filho de Deus, para a bênção de cada um de nós. Ou seja, Deus é o Deus dos impossíveis. A história demonstra isso. Mulheres que não puderam ter filhos, tiveram filhos. Coisas que não podiam acontecer, aconteceram. Milagres surgiram. E o maior de todos os milagres é a dádiva de Jesus a nós. Creia, não deixe as dúvidas comandar o seu coração. Ele é o Deus do impossível. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Creia nele. Amém.